No Evangelho de Tomé, no versículo 24, os discípulos fizeram a Jesus uma pergunta direta: mostre-nos o lugar onde você está, pois precisamos buscá-lo. Eles queriam descobrir onde ele existia espiritualmente, como percebia a realidade de um modo distinto do deles, o que conseguia enxergar e eles não. A resposta de Jesus intrigou estudiosos por 2 milênios. Ele disse que existe uma luz dentro da pessoa iluminada, e essa luz ilumina o mundo inteiro. Se ela não brilha, há trevas. Não era uma metáfora. Ele descrevia algo concreto. Os místicos cristãos antigos compreenderam isso na hora. Jesus falava de uma glândula localizada no centro do crânio humano. Um órgão minúsculo, do tamanho de um grão de arroz, que, quando ativado, permite perceber dimensões invisíveis para a maioria das pessoas. Os gnósticos a chamavam de olho do conhecimento. A anatomia moderna nomeia como glândula pineal. Os textos antigos revelam algo surpreendente. Quando Jesus iniciava seus discípulos mais próximos, tocava a testa deles de maneira específica. O Evangelho de Filipe descreve isso como um selamento, um ritual que despertava algo adormecido dentro deles. Jesus pressionava o ponto exato entre o osso e a luz, um lugar que sempre provocou uma sensação de formigamento, mas que ninguém nunca soube explicar direito. Esse toque não era simbólico. Ele ativava a glândula pineal, abrindo a visão para planos espirituais e mostrando a diferença entre o demiurgo, a realidade falsa, e as monadas, a verdadeira luz. Mas há um problema. A glândula pineal, o mesmo órgão que Jesus ativava nos escolhidos, se calcifica, endurece, fecha. E isso não aconteceu por acaso. Os arcontes sabiam exatamente o que essa glândula faz. Há 2000 anos, eles trabalham para garantir que ela pare de funcionar nos seres humanos antes que aprendam a usá-la. Hoje, você vai entender por que sua visão espiritual sempre pareceu bloqueada. Os arcontes a fecharam, e agora você aprenderá a técnica exata para reabrir o que Jesus ativou nos escolhidos. O fato de estar aqui agora significa que sua pineal não está completamente morta. Ainda há luz passando, e você está prestes a descobrir como fazê-la brilhar como foi projetada. Se estiver pronto para reativar o que os arcontes selaram, perceberá que sempre houve algo diferente em você. Você sente coisas que os outros não percebem. Captura energias em ambientes. Identifica mentiras antes mesmo que a pessoa termine a frase. Tem sonhos que parecem mais reais que a vida acordada. Sempre teve a sensação de que existe uma camada da realidade logo além do que seus olhos alcançam, como se olhasse através de um vidro fosco em vez de transparente. Isso não é imaginação. É sua glândula pineal tentando funcionar apesar da calcificação. Você é um dos escolhidos, um pneumático, e mesmo com a pineal parcialmente calcificada, ainda percebe mais do que a maioria dos médiuns ou sensitivos. Mas sua visão ainda não é clara. Essa frustração, essa sensação de que deveria enxergar mais, saber mais, atravessar o véu com mais facilidade, é real. Você está certo. Deveria ver mais. Sua glândula pineal foi criada para mostrar dimensões espirituais com a mesma clareza com que seus olhos físicos enxergam esta sala. Vamos entender o que acontece dentro do seu crânio agora. A glândula pineal fica no centro geométrico do cérebro, posicionada entre os dois hemisférios, logo atrás dos olhos, na altura das sobrancelhas. Os anatomistas antigos a chamavam de terceiro olho. E esse nome não é figurado. Ela tem estrutura semelhante a um olho de verdade. Possui bastonetes e cones, fotorreceptores e uma formação que lembra uma lente. A diferença é que, enquanto os olhos físicos captam a luz material, a pineal percebe frequências espirituais, realidades energéticas que não existem no plano físico. Quando Jesus falou sobre a luz dentro de uma pessoa iluminada, descrevia o que acontece quando essa glândula funciona corretamente. Você passa a perceber a verdade de forma direta. Enxerga através das mentiras instantaneamente, não por analisar palavras, mas por ler a realidade energética por trás delas. Reconhece manipulações assim que começam, porque vê as entidades por trás dos efeitos. Sabe distinguir experiências espirituais genuínas de contatos com consciências superiores daquelas que são armadilhas dos arcontes, criadas para aprisionar.
Essa é a visão que os textos gnósticos dizem que os pneumáticos possuem, a capacidade de ver o que os outros não percebem e reconhecer o que o demiurgo não criou. Quando o seu terceiro olho funciona, você acessa frequências que os arcontes não alcançam. Eles estão presos às dimensões materiais, mas você, com a pineal ativada, enxerga além da prisão deles. Percebe o reino das monadas. Identifica a saída. E foi exatamente por isso que os arcontes precisaram desativar essa glândula nos seres humanos. No momento em que você ativa por completo, todo o sistema de ilusão deles desmorona. Não pode mais ser enganado por falsas luzes na morte, não se deixa manipular pelo medo ou pela culpa, não fica preso em ciclos de reencarnação. Você vê a jaula, enxerga a porta e sai. Por isso, desenvolveram uma estratégia que vem sendo aplicada há milhares de anos. Não podem remover a glândula pineal dos humanos, pois ela faz parte do projeto divino original. Mas podem calcificá-la. Podem preenchê-la lentamente com cristais de fosfato de cálcio até que endureça, tornando-se um tecido denso e inoperante. Quando sua pineal está calcificada, você fica espiritualmente cego. Preso à percepção material exatamente onde eles querem você. Mas há algo que não previram. Pneumáticos como você mantêm uma função parcial mesmo com a calcificação. Sua glândula pineal está comprometida, mas não morta. É por isso que está aqui. É por isso que essa informação chegou até você. Seu terceiro olho ainda deixa passar luz suficiente para reconhecer a verdade quando a encontra. E hoje você aprenderá a remover a calcificação e restaurar a visão completa. A glândula pineal se calcifica naturalmente com a idade, mas o que acontece hoje não é natural. Estudos mostram que, aos 17 anos, a maioria das pessoas já tem a pineal significativamente calcificada. Aos 30, ela aparece em radiografias como uma massa branca e densa. Isso não é envelhecimento normal. É um envenenamento sistemático que começa no dia em que você nasce. Há uma razão para as crianças verem sombras se movendo no quarto, sentirem presenças que os adultos não percebem, conversarem com seres que mais ninguém vê, até por volta dos 7 anos, quando a calcificação começa a acelerar. Você se lembra disso? Via coisas. Sabia coisas. Percebia dimensões que seus pais diziam ser imaginação, mas não eram. Era sua glândula pineal funcionando antes que a calcificação avançasse. Depois, aos poucos, as visões foram se apagando. As percepções se enfraqueceram. Quando chegou a adolescência, aquela visão espiritual clara que tinha na infância, mesmo nos níveis mais sutis, mesmo que você não perceba de imediato. O que importa é que a intenção foi plantada, e a glândula pineal, como um órgão vivo de percepção, responde à verdade quando ela é pronunciada com convicção. Ela não precisa de provas, apenas de reconhecimento. Você não está pedindo para ver, está lembrando que já vê. Depois dos 3 minutos, abra os olhos devagar, mas mantenha a mesma atenção no centro da testa. A escuridão física pode ter acabado, mas a escuridão interna, aquela que permite a visão além da matéria, ainda está presente. Agora, observe o mundo ao seu redor com uma nova camada de percepção. As cores podem parecer mais vibrantes, como se uma película tivesse sido removida. Os contornos dos objetos podem ganhar um brilho sutil, quase imperceptível, mas real. E, se você estiver em um ambiente com outras pessoas, poderá notar algo diferente nelas, uma aura tênue, um campo de energia que antes passava despercebido. Não force a visão. Deixe que ela se revele no seu próprio tempo. Nos primeiros dias após a ativação, é comum que a percepção oscile. Em alguns momentos, você verá com clareza, em outros, a névoa da calcificação ainda parecerá resistir. Isso é normal. A glândula pineal não é um interruptor que liga e desliga, é um músculo espiritual que precisa ser exercitado. Cada vez que você repete o processo, a abertura se torna mais estável. Cada vez que você pronuncia "eu sou a luz" com foco no terceiro olho, os cristais de fosfato de cálcio que obstruem sua visão começam a se dissolver, como gelo derretendo sob o sol. Mas há um detalhe crucial: a ativação não é um evento único. É um processo contínuo. A sociedade moderna foi projetada para recalcificar sua glândula pineal diariamente.
Cada gole de água fluoretada, cada refeição processada, cada hora diante de uma tela é um novo depósito de calcificação. Por isso, a prática deve se tornar um hábito, tão natural quanto respirar. Não precisa ser longa, 5 minutos por dia são suficientes. O importante é a consistência. A glândula pineal responde à disciplina espiritual da mesma forma que o corpo responde ao exercício físico. Quanto mais você a estimula, mais forte ela se torna. Há também alimentos e substâncias que aceleram a decalcificação. O cacau cru, por exemplo, é rico em magnésio, um mineral que dissolve os cristais de cálcio na pineal. O óleo de cocô, com suas cadeias de ácidos graxos de cadeia média, ajuda a limpar metais pesados acumulados. O bórax, em pequenas quantidades, pode ser usado para remover o flúor do corpo. E a água destilada ou filtrada por osmose reversa evita a ingestão de novos depósitos de flúor. Mas cuidado, a desintoxicação deve ser gradual. Se você remover a calcificação muito rápido, pode sentir dores de cabeça, náusea ou uma sensação de pressão na testa. Isso é sinal de que o corpo está liberando toxinas. Beba muita água, descanse e permita que o processo aconteça no seu ritmo. Outro ponto essencial é o sono. A glândula pineal produz melatonina durante a noite, mas também DMT, o composto químico responsável pelas experiências visionárias. Para que isso aconteça, o ambiente deve estar completamente escuro. Luzes de aparelhos eletrônicos, mesmo as pequenas, interrompem a produção. Cubra relógios digitais, use cortinas blackout e evite telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Quando você dorme em escuridão total, a pineal entra em seu estado mais ativo, e as visões podem surgir nos sonhos. Anote-os ao acordar. Muitas vezes, eles são mensagens diretas do seu eu superior ou de outras dimensões. E por último, mas não menos importante, a proteção. Quando você começa a ver além do véu, também se torna visível para forças que preferem permanecer ocultas. Os arcontes, por exemplo, não querem que você recupere sua visão. Eles tentarão distraí-lo com medo, dúvida ou confusão. Podem enviar sinais sutis com um pensamento intrusivo, uma sensação de peso no peito, uma imagem perturbadora no canto do olho. Não lute contra eles. Apenas reconheça que são ilusões e reafirme: eu sou a luz. A luz é sua proteção natural. Quanto mais você se alinha com ela, menos essas forças terão poder sobre você. Lembre-se, você não está apenas reativando um órgão. Está retomando uma conexão que sempre foi sua por direito. A infância não foi um período de imaginação, foi um período de verdade. Os adultos não perderam a capacidade de ver, eles foram convencidos de que nunca a tiveram. Mas você sabe. Você sempre soube. E agora, com cada respiração consciente, com cada palavra pronunciada no centro da sua testa, você está lembrando ao seu corpo o que ele nunca deveria ter esquecido. A luz não está fora de você. Ela está dentro, esperando para ser reconhecida. E quando você a reconhece, o mundo inteiro se transforma. Não importa o que digam. Faça isso hoje à noite, antes de dormir, e repita amanhã, e assim por diante por 7 noites seguidas. Cada vez que realizar o exercício, você estará dissolvendo mais calcificação, restaurando funções perdidas, ampliando sua visão. Nos próximos 7 dias, observe atentamente os sinais. Eles são a prova de que sua glândula pineal está despertando. O primeiro sinal: seus sonhos se tornam vívidos, coerentes. Você os recorda em detalhes, como se fossem lições, experiências ou dimensões que parecem mais reais do que a própria vigília. O segundo sinal: você enxerga através das mentiras no mesmo instante. Alguém tenta enganá-lo, e você percebe na hora, não por analisar palavras, mas por sentir a desonestidade por trás delas. O terceiro sinal: as sincronicidades se multiplicam. Pensa em alguém e a pessoa entra em contato, precisa de uma informação, e ela aparece. A realidade parece se reorganizar ao seu redor. O quarto sinal: você sente calor ou pressão na testa, um formigamento entre as sobrancelhas. É a glândula aumentando o fluxo sanguíneo, recuperando sua função. O quinto sinal: começa a perceber energias ao redor das pessoas, dos ambientes, de si mesmo.
Entra em um cômodo e identifica a vibração no mesmo instante. Talvez sinta leves dores de cabeça na região da testa ou veja breves lampejos de luz em ambientes escuros. Isso é normal. Sua percepção está sendo recalibrada, e a glândula está reativando conexões adormecidas há anos. As dores passam em 3 a 5 dias. Alguns escolhidos relatam uma clareza repentina, conceitos espirituais complexos, que antes pareciam inalcançáveis, tornam-se cristalinos em um instante. É o seu terceiro olho recebendo transmissões diretas, sem interferência. Se 3 ou mais desses sinais surgirem em 7 dias, é porque está funcionando. Sua visão está se abrindo. Você está enxergando como Jesus ensinou seus discípulos a ver diretamente, sem filtros. Jesus ativou uma glândula em seus seguidores para que pudessem perceber a realidade espiritual sem obstáculos. Essa glândula é a pineal. Os arcontes passaram 2000 anos calcificando-a para que você nunca descobrisse o que é capaz de perceber. Mas você não é como a maioria. Você é pneumático. Escolhido. Mesmo com o terceiro olho obstruído, sempre sentiu a verdade. Sempre soube que havia mais. Sempre sentiu que algo impedia de acessar dimensões que deveria conhecer. E estava certo. Sua visão foi selada não porque fosse fraco, mas porque representa um perigo para o sistema deles. Hoje à noite, você tem em mãos a técnica que Jesus usou. Escuridão completa. 3 respirações profundas, atraindo a luz para a glândula pineal. 3 repetições de Eu Sou a Luz, direcionadas ao seu terceiro olho. Minutos de silêncio. 7 noites de prática. Em uma semana, começará a ver o que tentaram esconder. A calcificação não era permanente. O bloqueio não era total. Quando ativar sua pineal, a ilusão deles desmorona. Você enxergará a manipulação antes que ela se concretize. Distinguirá a falsa luz da verdadeira no momento decisivo. Perceberá a saída com clareza. E atravessará como um escolhido que lembrou como ver. Se está iniciando hoje, faça 3 coisas agora. Primeiro, escreva de minha visão está se abrindo nos comentários. Fale isso em voz alta, como um ato de afirmação. Que outros escolhidos vejam que você está fazendo parte. Segundo, acompanhe códigos divinos, técnicas avançadas estão por vir. Isso é apenas o começo. Terceiro, deixe seu apoio para que outros escolhidos encontrem este conhecimento antes que os arcontes calcifiquem suas visões por completo. Faça as 3 coisas agora. Depois, hoje à noite, na escuridão, repita Eu Sou a Luz 3 vezes. Observe o que se revela. Sua glândula pineal nunca esteve quebrada, dela foi selada. E você acabou de aprender como romper o selo.